Fala, galerinha! Tudo certo? Tamo junto, que é Mel, que é nosso porta-retado. Então, galera, não esquece de deixar esse like aí, comenta o vídeo aí, compartilha aí, manda pra aquele teu amigo lá, que tá feliz com Santa Cruz, já tá feliz com o esporte, mas dessa moral, pra gente continuar podendo fazer esse trabalho que a gente gosta, que a gente até sonha também. Então, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o time de Pernambuco e sobre a Copa do Nordeste, né? Não tem como a gente também perder muito tempo falando da Copa do Nordeste, porque de certo modo esse planejamento da CBF com esse calendário assim morgou demais, né? Descapitalizou, enfim, deixou muito complicado esse momento. Mas a gente vai falando também sobre isso, beleza? Então não esquece de dar essa força a gente pra gente fazer esse trabalho, tá bom? Então, para começar, galera, em relação à Copa do Nordeste, a gente sabia que esse ano seria um momento complicado por causa do Mundial de Clubes. Então, por esse momento do calendário brasileiro ser muito apertado, a gente sabia que alguma coisa seria comprometida e nada mais importante para a CBF, entre aspas, do que prejudicar a Copa do Nordeste. E se ele teria que prejudicar alguma coisa, vai prejudicar o que seria mais acessível para ele, porque o time do Sul não joga a Copa do Nordeste, obviamente, entendeu? Então, acabou sacrificando a Copa do Nordeste, jogando entre uma fase e outra, um mês, 2 meses e tal, então assim, tira toda a empolgação, todo aquele momento de euforia e tal, entendeu? Então, ano que vem vai ser um pouco mais, acho que vai mudar bastante a Copa do Nordeste, talvez faça de grupo, faça mata-mata, porque vai ter também a Copa do Mundo ano que vem, então assim, vai ser na mesma data, então a CBF não deve querer fazer o que fez esse ano com a Copa do Nordeste, entendeu? Então, vamos ver, tá ligado? Como é que vai funcionar esse novo calendário da CBF, que Chaldi já falou esse ano, já mudou os horários, a Copa do Brasil vai para mais tarde, o brasileiro vai ser antecipado, pelo menos uma semana, mas alguns jogos atrasados já vai entrar já, entendeu? Então vamos ver como é que funciona esse novo calendário Copa do Nordeste, que pra gente da região é muito importante. Eu particularmente gosto muito. Mesmo ter visto o esporte ser trivice ultimamente, mas é, a gente gosta mesmo, entendeu? Então, quando a gente fez os primeiros vídeos sobre a Copa do Nordeste, a gente falou como os principais times vinham, Bahia, Vitória, Bahia e Fortaleza como os dois melhores times da região, um dos melhores projetos, capitalizado financeiramente, de elenco e tal. Fortaleza vinha de 3 Libertadores em 4 anos, um momento excepcional quando a gente pega ali o começo da temporada. Entendeu? Então, assim, o Bahia pegou toda aquela temporada passada que ele fez, que o Bahia não foi para a Libertadores direto, ele foi para a fase de grupo, conseguiu passar, foi para a fase de grupo, foi eliminado, e jogou também a Copa Sul-Americana, os playoffs, foi eliminado. E o Bahia, o Fortaleza, conseguiu se classificar melhor e foi para a Libertadores e passou de fase na primeira fase e foi eliminado agora na segunda fase, nas oitavas de finais. Então, assim, a gente tinha falado que o Bahia e o Fortaleza eram os dois principais favoritos e a gente vinha com os dois times, pelo menos que eu vinha na Série A, um pouco mais organizado. Poderia ser o Vitória, poderia ser o Ceará e o Sport correndo por fora. Entendeu? Talvez eu coloquei o Vitória ali um pouco mais na frente, por já estar na Série A, tem toda uma questão financeira, de elenco, de projeto e tal, mas não funcionou, entendeu? E aí vinha com outros times, Náutico, Confiança, ABC, enfim, os outros times da região, para fortalecer, porque a gente sabe que, como a final vai ter, por exemplo, o time de Série C e o time de primeira divisão, uma discrepância alta, mas a gente sabe que ano passado o CRB quase foi campeão em cima do Fortaleza, entendeu? Os pênaltis e tudo, entendeu? Então, assim, em relação à Copa do Nordeste, esse projeto aí, a gente viu que o Bahia, ele conseguiu, o Bahia é o melhor momento no futebol do Nordeste, tem jogado muito bem, ganhou pro Santos agora, quarto lugar na primeira divisão, enfim, claro que foi eliminado ali nas Copas ali e tal, enfim, tá na Copa do Brasil, entendeu? Mas a Libertadores, que era o intercontinental dele, não tá mais. Então, já o Fortaleza tá, assim, horrível, só não tá tão ruim porque o Sport consegue ser o pior dos times, mas de fato o Fortaleza tá fazendo tudo certinho para ser rebaixado. E vamos ver, né? O Ceará foi eliminado na rodada passada, nas semis, contra o Bahia, jogo 0-0 até o final ali, um golzinho ali. A gente tem o Vitória, que foi eliminado no começo ali, e a gente tem o Sport também, que foi eliminado agora recentemente também nas quartas contra o Ceará. Então, assim, a gente viu que os principais times chegaram ali no mata-mata, entendeu? Competiram de algum modo e tal, mas
que a grande surpresa é a confiança e não tem como a gente não falar sobre isso, tá ligado? Então, o Bahia vai pra final contra a Confiança, o primeiro jogo lá em Aracaju, e o segundo na Bahia, no estado da Bahia. Então, o Confiança tem ali na 11ª colocação na Série C, há uma vitória ali de poder entrar ali no G8, que é o que os caras mais querem, só falta uma rodada. Ainda falar um pouco da Série C, quando for falar do Náutico, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, em relação à Copa do Nordeste, é, esse é o momento. Né? O Bahia, assim, é franco favorito, até o Bahia conseguindo fazer um mistão ali, intercalar ali contra um brasileiro, contra um negócio, colocar um misto ali, ele poderia até ser campeão, mas eu acho que o Bahia não vai brincar com isso. Eu acho que o Bahia no primeiro jogo ali fora de casa, ele vai colocar o time principal para tentar fazer o resultado. Porque se o Bahia meter um 2-0, um 3-0 ali, cara, o próximo jogo de volta é só fazer um mistão ali, descansar algumas peças. E se por um acaso o Confiança conseguir fazer um placar que chegue perto e bota os titulares para gastar a bola e ser campeão, entendeu? Então, é isso em relação à Copa do Nordeste, beleza? Quanto ao próximo jogo, a gente fala de novo, entendeu? Pra gente caminhar um pouquinho, queria falar sobre o Trio de Ferro aqui do Pernambuco, falar sobre o Náutico primeiro. O Náutico vem de uma Série C, uma reta final de Série C incrível mesmo. O Náutico vinha de, acho que é 8 jogos de invencibilidade, 9 jogos de invencibilidade e 6 jogos sem tomar gol. Tomou agora no empate contra o São Bernardo. Então, assim, é dos Anjos, com a intensidade que ele joga, que ele gosta de jogar futebol com intensidade, com, time, com muita energia, com até sinergia também entre o elenco, direção e torcida. Ele consegue motivar isso, ele é um cara muito bom para isso. E o Náutico consegue chegar, já classificado desde a rodada anterior, para o quadrangular aqui da Série C, que vai ser caceta. Né? O Náutico está na terceira posição aqui, o Ponte Preta conseguiu passar o Náutico, mas em relação aqui à pontuação, mesmo no número de pontos, só vitória, né? O Ponte Preta está com 10, o Náutico está com 9, mas vai ter o próximo jogo, o Náutico pega o Ituano em casa, o Ituano ali em oitavo lugar, mais ou menos ali, o Ponte Preta pega o Londrina, cadê o Londrina? Quarta colocação, então assim, o Náutico e o Ponte Preta pega times de dentro, tá ligado? E eles não conseguem ser o primeiro por causa do número de vitórias do Caxias, tá ligado? O Náutico chega a 10 e o Ponte Preta chega a 11 caso os dois vençam. Então, a importância aqui, galera, dessa classificação no primeiro momento, claro que estando em 8 já tá bom porque a gente vai para a próxima fase, mas o ponto aqui é que os times, os 4 primeiros, eles decidem o segundo jogo em casa. Então, isso é uma vantagem. No futebol brasileiro, a gente sabe. Quando eu falar de Santa Cruz, eu vou falar que isso aí acaba. Teve um comentário de um torcedor de Santa Cruz que ele falou sobre isso, que ele prefere quando o time decide fora. Aí eu ia falar sobre isso, mas de modo geral, o decidir em casa é uma vantagem. Então o Náutico vem em terceiro lugar, assim, uma arrancada impressionante que a Ilusões conseguiu fazer com esse Náutico. E vamos ver. Porque agora a 19ª rodada encerra essa primeira fase e vão pro mata-mata, ver o cacete, porque de 8 só se classifica 4, né? Eu não coloquei aqui na pauta, mas eu vi aqui o símbolo do Retrô eliminado, não, rebaixado, né, para a Série D de novo. Então, assim, como no caso do esporte, né, que a arrogância precede a queda do Retrô também. Laércio fala muita coisa e tal. Claro que eu entendo o lado dele, ele precisou falar e criar polêmica contra o esporte, Náutico e Santa, para poder se colocar no mapa, porque se ele não se colocasse no mapa, seria ser escanteado, entendeu? Mas deu errado, perdeu as final também que ele perdeu, e depois tentou ser aquele cara amigo, não, torço pro esporte, torço pro Santa, torço pro Náutico, não sei o que, mas assim, já queimou a ficha dele já, ninguém gosta dele. Vamos ver esse próximo retorno que vem. E provavelmente a gente viu o Sport na primeira divisão, o Náutico na terceira e o Santa na Série D. E aí via que o Retrô era o time do Nordeste, de Pernambuco, em ascensão, então não sei o que, a gente vai ter um Sport na segunda divisão, o Náutico possivelmente na segunda ou ainda na terceira, o Santa possivelmente na terceira, mas pode ser que não suba, com certeza, mas suba, e aí existe a possibilidade maior do Retrô voltar no lugar dele. O Retrô em quarta divisão, o Santa na terceira, o Náutico e o Sport na segunda, né? E zero na primeira. Entendeu? Então, a gente vai falar um pouco mais disso quando fechar essa primeira fase, que eu vi os números, vai detalhar um pouco como ficou, né? E em relação ao Náutico, é isso. Em relação ao Santa, galera, eu vi o primeiro jogo em relação o jogo de Santa agora contra o Altos, né? Eu tava falando com os caras, cara, esse Altos é um time
de fato um time organizado, que pode custar cara a vitória, mas assim, a vantagem que ele criou na fase anterior, no agregado do 8-2, não jogaria, não chegaria para essa próxima fase. No começo era 0, então assim, a gente sabe que Série D, o mata-mata, ele é muito relativo, é momento, é emocional, é a tomada de decisão. Enfim, a gente falou sobre tudo isso, né? E como a gente falava também, a gente vai falar, mas assim, era comum que todo mundo achava que o goleiro do Santa Cruz seria o Cálice, ou seja, o Santa Cruz tinha um time que do meio de campo para frente performava, Balotelli, Thiaguinho, Giovanni, Galhardo, que o time performava, do meio para frente, e na zaga ali no gol, Matheus Vinícius mal e os goleiros sempre falhando. Né? E aí você falava que, cara, mano, futebol é momento, enfim, é relativo e tal, não sei o quê. E aí, não vou dizer que eu sabia disso, estou dizendo assim, das possibilidades que o jogo ele traz pra gente, tá ligado? E aí, Rock fez, mais uma vez, pegou 3 pênaltis, o que era para ser o cálice do santo, o sofrimento, tornou a salvação. Né? O herói improvável mesmo, tá ligado? Então, assim, foi um jogo. Eu não achei o segundo jogo, então assim, não posso falar como foi e tal, não sei o que, tava vendo na rádio, mas eu não vi. Mas a gente sabe que foi um jogo duro. Eu posso falar só que assim, eu tava rodando domingo até tarde, né, e tal, e aí me tricolou assistindo o jogo. Eu lembro de uma cena que eu vi uma mulher assistindo o jogo sozinha, ela sentada assim na televisão na rua, assistindo o jogo, nervosa e tal. Vi um coroa assistindo o jogo, ele tentando muito pagar, tava calmo, mas teve um cruzamento no segundo tempo, escanteio, que na hora que algum outro atacante foi chutar, a bola resbalou, o zagueiro tirou, o cara quase teve um infarto lá. Então, assim, eu acho impressionante como os times, apesar de todo esse problema que o Santa funciona, o esporte, não, quando ele consegue capitalizar muito torcedor, tá ligado? Eu acho isso massa. Então, em relação ao Santa Cruz, é o momento que o Santa Cruz pega. Então, assim, eu acho que ele chega muito bem, meu, para esse mata-mata agora, final, contra o América de Natal, com emocional. Porque todo mundo diz, não vai passar pelo Sergipe, passou. Vai passar pelo Alto, passou. Então, assim, não é que passou, irmão, na cagada, na sorte, não, mano. Passou jogando. O jogo é jogado, peixe é pescado. Enfim, não funciona desse jeito, tá ligado? Teve a melhor tranquilidade nos pênaltis, bateu melhor, acredito que pegou melhor, assim, eu tive um pênalti daquele ali do Altos, que eu achei que o cara bateu até um pouco mal mesmo, mais pro meio, mas assim, é pênalti, mano. O goleiro ele tem que pegar o pênalti bem batido. Uma batida, no caso, né? E em relação ao Santa, esse emocional. Eu acho que de fato esse emocional ele vem para esse jogo agora com a motivação extra, com uma torcida entendendo mais a dificuldade e tal, vai ser massa. Vai ser massa. Em relação ao que eu falei desse de fora, porque eu falei isso, né? Porque assim, teve um torcedor de Santa que viralizou nas redes sociais, ele falando um pouco sobre isso, né? Que todas as vezes que o Santa Cruz estava em vantagem e foi para fora para segurar a vantagem, ele pegou em bomba. E quando ele sai daqui sem vantagem para construir alguma vantagem lá, ou tá 0-0, ele performa melhor. Ele tá mais atento, tá mais atencioso e tal. E talvez funcione isso melhor pro Santa mesmo, tá ligado? Porque vai, vai jogar agora, provavelmente no sábado, contra o América, e depois vai decidir fora de casa contra o América. Então, teoricamente, a vantagem da campanha melhor é do América do Natal, porque os dois fizeram parte do mesmo grupo e o América foi o melhor colocado do grupo, o Santa segundo. Coisa até interessante, né? Passou os dois primeiros do grupo a 3 do Santa Cruz, tá ligado? Então, eu acho que é um pouco disso, sim. E aí, galera, pra gente poder finalizar essa parte de Santa Cruz, só tem mais alguns assuntos aqui que eu queria falar. Primeiro, né, esse vídeo do presidente, né, Bruno Rodrigues, conhecido e tal, falando do bicho. Tinha várias informações que a gente tinha, né, que o bicho foi dobrado dessa fase agora de 200 mil para 400 mil, e o bicho do acesso tá em 1 milhão e 100. E aí juntando, né? Então, assim, os caras. Você até falou, né? Será que os caras não gostar de dinheiro, não vai pra dentro, não, né? Mas, assim, é uma motivação extra, né? Só pra lembrar, galera, essa questão de bicho não é no mundo todo, não, tá ligado, galera? Isso é uma coisa bem regional da gente mesmo aqui no Brasil, né? Ela tem os seus salários e tal, não sei o que, ainda tem bicho por vitória, né? Os jogadores do esporte aí passou um tempão, 4 meses sem receber nenhum bicho, que foi o tempo que o esporte passou sem vencer, tá ligado? Mas massa demais, tá ligado? E a gente não compromete os caras muito antes do bicho, tá ligado? Assim, claro que tem torcedor, tem gente que acha que o cara fez corpo mole, enfim, várias questões, mas assim, acho que é mais coisa do que isso. De fato, a forma que o time joga, as escolhas do treinador, enfim, as opções do elenco, é Série D, não é? Se o Sport precisando lutar contra o rebaixamento, o Sport trouxe Kevson, trouxe Pedro Augusto do Fortaleza dispensado, enfim.
Acho que tem mais coisas do que isso, tá ligado? E aí, outro assunto que eu queria falar essa é a questão de Renato, esse lance desse gol que ele perdeu de frente. Enfim, eu acho que ele teve uma câimbra mental, tá ligado? Eu falei várias vezes com os caras, porque assim, é muito comum. Primeiro, porque assim, tem jogador de futebol que ficou rico, milionário, e não é muito inteligente. Eu acho que isso aí é até um crime contra a sociedade. É um cara tão, tão louco, para não falar outras palavras, ser tão ficar rico por causa disso, mano. Tá ligado? Eu não quero nem entrar na discussão de músico, de professores e tal, não sei o que, mas assim, mano, como é que o cara que toma as piores decisões numa partida de futebol várias e várias vezes, tá ligado? Consegue, sim, ficar rico por isso, né? Como até fala, né? Futebol pra muitos é uma mãe, tá ligado? E é um pouco disso, tá ligado? Teve um lance do esporte ano passado, Vinícius, alguma coisa Vinícius. O cara do esporte meteu a fatiada na bola, na entrada da área, debaixo da barra, o cara dá só cabecear, ó. Cabecear e estufar a rede, ele foi fazer gol de peito, meu irmão. Ou seja, jogador profissional tem essas coisas também, tá ligado? Porque aquela bola ali, mano, ele podia, foi o que eu falei com os caras, ele podia chapar de esquerda ela, porque era o ângulo, quando ele recebe da tapa, um ângulo melhor de esquerda. Mas sabe que não era de esquerda, então ele posicionava o corpo e chapava de direita. Tá? Caio Jorge faz muito isso no Cruzeiro, tá? Ele posiciona o corpo e chapa ela. Tá? Aí ele podia tentar driblar o goleiro, enfim, várias coisas, mano, menos simular um lance daquele, tá ligado? Enfim, tomara que as decisões dele sejam melhores nesse próximo mata-mata, tá ligado? E pra finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre essa entrevista de Gabriel Gallardo, ele falando da filha dele que tava doente na UTI e tal, tá ligado? Assim, a gente sabe que o mundo hoje é um lugar muito louco e vou ter um pouco de cuidado pra falar o que eu quero falar, porque eu concordo disso, entendeu? Mas assim, eu acho que tem mais coisas que a gente pode desenvolver aqui, tá ligado? Primeiro que, assim, ninguém é um monstro para não ter empatia, né, austeridade, se colocar no lugar do outro e tal. Uma criança doente, se fosse um adulto, você até pensa também, mas uma doente, mexe com o nosso sentimento, tá ligado? Mas assim, pra mim é muito simples assim. A gente fala, já falei várias vezes que jogador profissional, não é o caso dele, mas já vários jogadores ganham milhões e milhões para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua mente, estar bem para poder jogar, performar, porque a gente sabe que é um esporte de alto rendimento, e se é de alto rendimento, existe altas cobranças, tá ligado? Então assim, para ser coerente com até o que eu penso mesmo, tá ligado? Então assim, se os caras não querem essa cobrança, faz que nem eu, irmão. Eu não vi de jogador profissional, rodo de iFood, o dia todo no só quente, taxa, às vezes a rota é 7,50, que é a mínima, às vezes é R$ 12, 13,20 para longe, enfim, não tem cobrança, não tem cobrança, tá ligado? Mas por que eu tô falando isso? Porque Gabriel Gallardo, ele jogou mal o jogo, beleza? E aí, depois, ninguém falou nada, ninguém sabia de nada quando jogou mal. E aí, quando o time consegue o acesso, ele vai e desabafa, chorou, enfim. Aqui eu não estou dizendo que ele está mentindo, estou dizendo que de fato ele sentiu confortável poder falar isso nas câmeras e tal, não sei o quê. Eu só penso assim, se o jogador ele não está bem, e ele não jogou bem por ter feito uma partida, mas sim por causa do seu filho ou da sua filha que estava internado, não sei se está internado ainda. Então assim, ele não estava na sua melhor capacidade para poder desempenhar seu papel. Então, não entrava em campo. É isso que eu penso. Porque ele não jogou mal. Mas imagina aqui, galera. Vamos fazer um pensamento hipotético aqui. Ele não jogou mal, ele jogou muito ruim. Mas imagina se ele tivesse feito parte de um lance desastroso que tivesse prejudicado o Santa Cruz. Imagina se nesse primeiro jogo, Gabriel Gallardo, ele jogou mal, mas antes de jogar mal, ele falhou no lance, gol do out. No outro lance, ele comete o pênalti. A gente tá falando aqui que ele jogou mal porque a mente dele estava na preocupação da filha dele e do filho dele. Vem comigo. Né? Então aí ele comete um erro na partida, e aí essa partida gera uma expulsão e pênalti, ou seja, o cara tava mal da cabeça e foi pro jogo. Jogo tão cobrado, tão. A gente tá falando aqui, a torcida de Santa Cruz tem o quê? Mais de 2 milhões de torcedores. Então, assim, se você não tava tão bem, irmão, pra fazer essa partida, que eu entendo, existe uma cobrança, o bicho é alto, você quer desabafar, porque o jogador, quando ele ganha, não existe desculpa pra vitória dele. Ele é bom, ele é top, tá, não sei o quê. Quando perde, existe várias desculpas, mais e mais e mais e mais, tá ligado? Eu lembro do caso de Montijo, que jogou no Cruzeiro, que jogou no Santos, tá ligado? Tava jogando até bem quando o filho tava doente, mas teve um. Ou seja, o filho tava doente e ele conseguiu se superar. É um cara incrível, um mental, para não sei o quê. Quando começou a jogar mal, e aí ele se aposentou até mais cedo por causa disso, que ele tem um filho com uma especialidade, que eu não vou lembrar aqui agora, tá ligado?
E aí ele foi, teve essa questão e se aposentou, entendeu? Pra cuidar do filho e tal, não sei o que. Então, assim, é só pra entender melhor isso, pra ser coerente com o que eu penso em relação a isso. Eu tô sendo bem coerente mesmo em relação a isso, entendeu? Se o cara não tava bem, irmão, não vai pra campo. Se vai pra campo, porque tá bem, entendeu? Então, assim, pra isso eu tô falando pra cuidar da saúde dele mesmo. Imagina aí a cobrança que ele teria se ele tivesse falhado e essa coisa tivesse eliminado. Ele estaria cobrando por questão da saúde do filho dele ou da filha dele e se cobrando porque foi para um jogo decisivo sem estar nas suas melhores condições, tá ligado? Entendeu? E o vídeo eu vi através de Antônio Gabriel da Rádio Jornal. Então, e aí tem toda aquela falar, não sei o que, jogador é seres humanos. Eu sei, jogador é seres humanos, que não é gente. Não é robô, não. E essa é a beleza do jogo. Imagina botando 11 robôs de um lado e 11 robôs do outro. A gente sabe, mano. Superação, história de superação, enfim, vários jogadores que saíram da pobreza, da miséria, pai doente, pai morto, traficante, enfim. Futebol é lindo por causa disso, entendeu? Só que assim, a gente tem que. Porque se tivesse. Porque assim, se ele tivesse jogado mal e tivesse acontecido o desastre, que eu hipoteticamente falei aqui, a gente iria dizendo, cara, não jogou. Aí sai a notícia agora, né? Vaza pela imprensa que ele tá com a filha doente e tu não é quebrando o pé dele, cara. Entendeu a lógica agora? Se não tá bem, irmão, se não tá 100%, se não tá focado e tal, não sei o quê, cuida da tua família, irmão, que é muito mais importante do que o futebol, tá ligado? Entendeu? Então é isso, tá ligado? Tá ligado? Vamos ver. Devo rodar o sábado, talvez eu ache o jogo de noite, mas vou rodar, vou ver vários tricolores na rua vendo o jogo, enfim, bem, é uma coisa bem massa que eu gosto de acompanhar mesmo. Enquanto consegue motivar, capitalizar muito o torcedor, tá ligado? E aí, em relação a Santa é isso, e para finalizar, um pouquinho sobre o esporte. O esporte jogou ontem contra o Bahia, contra o Palmeiras, perdeu 3-0. Eu vi um alvoroço nas redes sociais, não sei o que, perdeu, levou um baile, mas assim, o que a galera queria, que o esporte ganhasse o Palmeiras lá, seria bom demais, entendeu? Assim, existe uma discrepância, não estou falando necessariamente do jogo do Flamengo contra o Vitória, que tem uma discrepância que ali, enfim, é um desastre imenso. Eu não quero falar pro torcedor que seria mais desastroso, tá ligado? Mas assim, mano, talvez um 4-0 do Flamengo ali seja mais, entre aspas, aceitável para a torcida do Vitória. Então 3-0, mano, pro Bahia, pro Palmeiras, um time esporte frágil, desorganizado. Eu acho que ali até o primeiro gol do Palmeiras do Esporte estava organizado, tecnicamente ali, taticamente. Rivera, Zé Lucas e pá, mas assim, depois que dá o primeiro gol, o time acaba, né? Desaba o emocional, não funciona. É claro que também tem as escolhas de Edna Paulista, que quero falar sobre isso. Keivson, quando o esporte confirmou o Keivson lá do Santos lá, eu falei, mano, esse cara não tá ajudando o Santos, que tá nessa situação deplorável. Como é que ele vai ajudar o esporte? Como é que ele vai ajudar a gente nesse momento, mano? Sim, é mais um troféu diretoria do ano para Yuri Romão e derivados, tá ligado? Então, assim, é uma partida horrível do Keivson. Enfim, é claro que eu sei que ninguém ali fez uma grande partida, entendeu? Mas assim, teve caras que ajudou, facilitou muito o caminho do Palmeiras. E ele foi um desses caras. Né? Assim, Pablo sem vigor físico. Então, assim, o esporte, a mudança da funcionalidade do esporte, ela parte quando o esporte tinha paciência, o Pablo no ataque, com o jogador a menos, sem atacar o homem da bola, sem ser aquele cara intenso, aquele futebol de o toque de bola, eu sou o time bom, eu toco a bola, pá, e não tem futebol pra isso, meu mano. Não tem futebol pra isso. Então, assim, o Daniel Paulista ele conseguiu mudar o esporte mesmo quando ele percebeu, mano, todo mundo tem que correr. Eu não posso ter um jogador na frente que só ataca o homem da bola uma vez ou outra. Eu preciso ter um time tenso, um time com uma marcação alta que consiga punir o adversário, pelo menos em velocidade, né? Ele joga com o Mateuzinho de um lado, com do outro lado e tal, e aí abre com o Derek e dá amplitude ao time, aí consegue espaçar o campo e aí ter mais espaço para poder correr, com Barleta, enfim. Lucas Lima segurando a bola, tá. Então, assim, Pablo está sem vigor físico, Pablo não tem como ajudar o esporte nesse momento que ele tá, passou muito tempo parado. Assim, que eu não sei nem se ele é esse jogador, então, se ele foi esse jogador, porque ele tá muito mal fisicamente, ou talvez seja só o perfil dele mesmo. Perfil. Por exemplo, paciência. A pessoa do esporte arretada com paciência porque não corre, porque não joga mais assim. O erro não foi dele, o erro foi da diretoria do esporte. Porque Pepa, quando entrou em contato com ele, falou: cara, vou jogar com posse de bola, quero você que seja aquele meu atacante, que segure a bola, que jogue em transição, em toque de bola, pá. Não só que quando o cara chegou aqui, um bando de chupa-sangue, ele tendo que correr e tal, o cara, mano,
ele tava no Japão lá, taekwondo, sushi, tal, não sei o que. Aí vai vir aqui pra correr atrás de bola, se matar, os caras não querem, mano, tá ligado? E aí o jogador não tá errado não, mano, o errado tá quem contratou o jogador achando que ele ia fazer o que ele disse que ele ia fazer, tá ligado? Então assim, um atento aí pra Adriano Paulista, acho que ele foi mal nesse sentido aí. Aí tem outros jogos que jogou mal, Zé Lucas jogou mal, Lucas Lima, enfim. Mas também, galera, jogou contra outro time. Palmeiras é outra realidade. Como a galera fala, assim, é outro campeonato. Irmão. Palmeiras, nível de qualidade técnica, de contratação, de projeto, de maturação de elenco, enfim. É outro patamar, irmão. Mesmo entendendo que futebol é relativo. Às vezes isso tudo não entra em campo. E aí, mano, o jogo é cacete, e aí não dá pra colocar todas essas vantagens, essas valências em um jogo. Às vezes o time consegue ser competitivo, e aí, mano, tá ligado? O Palmeiras ganhou todos os jogos brasileiros, não jogou, não ganhou. Entendeu? Então assim, a gente sabe, mas às vezes, mano, a técnica, ela prevalece. E quando ela prevalece, um time mais técnico, com mais capacidade, com mais elenco, com mais robustez mesmo de elenco e tal, cobra seu preço, entendeu? Então, torcedor do esporte, relaxa. Pronto, fica arretado agora com o Vasco, pronto, porque o Vasco meteu 6x0 no Santos, todo mundo sabia que o Vasco não tem time pra meter 6x0 em ninguém, nem no esporte. Aí o Vasco perdeu para não sei quem, Corinthians, e perdeu de novo. Não, perdeu pro Corinthians agora e perdeu para quem foi. Aí perdeu no jogo seguinte, já tá uma pressão lá, então assim. Aí é um jogo que dá pra gente ganhar mesmo, que é um time frágil, que nem a gente, mal organizado, cheio de problema. Assim, então vamos ver. Tô falando isso porque eu já falei várias vezes já. Pra mim o esporte já caiu, já faz um tempo já. Já foi rebaixado. Só que aqui o que a gente pode fazer assim, claro que existe uma possibilidade de a pontuação ser menor, e aí o time consegue fazer uma arrancada de não sei quantas vitórias, pá. A gente sabe. Por exemplo, se o Sport ganhar pro Vasco domingo e o Vitória não conseguir o seu resultado, o Sport, com toda essa desgraça que o Sport tá a 6 pontos da zona de rebaixamento de sair. E com 2 jogos a menos do que o Vasco. Então, assim, a gente sabe que isso é relativo, mas assim, mano, é um time muito frágil também, tá ligado? Frágil. Eu só tô gostando assim porque Daniel Paulista tem se colocado como esse treinador capaz de detectar alguns problemas que possam nos ajudar no que vem no brasileiro, na Série B, tá ligado? Derek deve ir embora, não vai renovar, deixa o Carlos Alberto lá, manda aí, o carro, a coisa boa que tem no Cuiabá lá, tem o que, vem o que, era época do queijo, açaí no Belém, né? Mas manda qualquer coisa aí, fica com ele aí mesmo, entendeu? E aí teve Pedro Augusto, que tem jogado bem ultimamente. Enfim, tem alguns nomes que a gente tem utilizado que podem nos ajudar para ser um bate e volta, para cair já e já subir, tá ligado? Então, galera, eu queria falar mais sobre isso para a gente dar um destrave mesmo, de alguns assuntos que ficaram mais para trás, tá ligado? E aí, a partir de agora, a gente começa a ter aquela dinâmica mesmo, dos toques na bola, beleza? Então, galera, essa força a gente aí pra gente desenvolver. Beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis.